estudantes, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, porque hoje precisamos que estejam com as baterias das ideias e o tanque da curiosidade abastecidos, para que a gente crie muitas coisas hoje, tá certo? Eu sou a professora Josilene, que atuo com as práticas artísticas na educação integral em tempo ampliado. Então, gente, para começar a aula de hoje, vamos relembrar o que falamos na aula passada? Na aula passada, propus a vocês que escutassem uma poesia do Braulio Bessa, chamada Um Grito em Defesa da Natureza. Vocês, inclusive, desenharam para mim sobre o que vocês achavam que essa poesia tratava, né? De que assunto ela tratava. Bom, fizemos também a relação, pensamos, né, sobre a relação que estabelecemos com a natureza. Ou seja, que relação é essa que nós estabelecemos? Como que a gente se relaciona com a natureza? E também pensamos numa ideia, né? Começamos um processo de criação de um super-herói ou de uma super-heroína para atuar como guardião da natureza. Lembram que eu pedi que vocês desenhassem isso para mim? Então, na aula de hoje, vamos dar sequência ao que começamos na aula passada. Bom, para que a gente possa dar sequência, a gente vai ter que lembrar mais, né, o que foi que tratamos exatamente e do que o Braulio Bessa veio falar para a gente. Ele falou para a gente, a partir desta poesia, Um Grito em Defesa da Natureza, sobre o quê? Sobre a natureza, né? Mas o que exatamente? Então, eu vou propor que vocês escutem novamente, vejam este vídeo que eu preparei para vocês, tá? Fiquem ligados, escutem, porque vai ser bastante importante para que a gente possa dar sequência. Vamos lá? Um grito em defesa da natureza. A terra, nossa morada, está sendo destruída por quem vê preço em tudo e não vê valor na vida. Pobre homem se enganando, desmatando e matando, se tornando um suicida. Como é triste ouvir tocar a canção do motosserra, suas notas ecoando em todo o verde da terra. E se isso não acabar, todo bicho vai virar refugiado de guerra, obrigados a deixar o habitat natural, fugindo de um predador ganancioso e mortal. Questiono sem ofensa. Será que o homem pensa e o bicho irracional? Precisamos reciclar a mente do ser humano. Se o homem fosse esperto, se tivesse mais cautela, preservava a natureza, cuidava muito bem dela. Basta ser inteligente. Ela precisa da gente e a gente precisa dela. O clarão de uma queimada na clareira, eu asseguro. O fogo assassino mata, deixando a mata no escuro. O socorro é urgente. Se não mudar o presente, nem vai existir o futuro. Para que banheiro de luxo sem ter água no chuveiro? Para que restaurante chique sem comida, companheiro? Vale a pena terminar com o pulmão seco de ar e o bolso cheio de dinheiro? Tem gente que vai à luta com bandeira, com cartaz. Tem gente que não se importa e diz que está tudo em paz. Uma dica, camarada. Se você não vai fazer nada, não vai criticar quem faz. Sou apenas um poeta. Sei que não sou cientista, porém nem preciso ser um doutor especialista para saber com precisão que nessa grande excitação ninguém escapa da lista. Grito pela natureza através da minha arte. Receba minha poesia, reflita e não descarte. Guarde dentro de você e depois faça a sua parte. Puxa, gente, essa poesia ela é tão atual, né? Porque se a gente perceber o que está acontecendo à nossa volta, o quanto as queimadas em nosso país e fora do nosso país vêm ganhando uma proporção muito grande. E quando eu falo vem ganhando, desde o ano passado, gente, que venho tratando sobre este assunto nas nossas videoaulas e me parece que isso não acaba, né?
E existem várias maneiras da gente falar sobre isso. E a arte é uma das formas que a gente tem de falar sobre a realidade que a gente está vivendo. No caso, o Braulio Bessa fala sobre essa relação, sobre essas queimadas, sabe, essa relação do homem com a natureza. Mas será que é só pela poesia que é possível? Não, gente, não é só pela poesia. Eu posso falar pela linguagem que eu quiser. Quando eu estou falando em arte, eu posso me expressar de várias maneiras. E eu trouxe hoje para vocês, eu quero compartilhar um outro artista que também fala sobre a natureza. Ele também dá o seu grito em defesa da natureza. Não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem esse artista que eu estou mostrando aqui. O nome dele é Franz Krachberger. O Krachberger é um artista ativista da natureza, que defende, quando eu falo em ativista, eu estou falando da pessoa que defende, que compra essa causa e trabalha em cima dela, tá? Eu vou mostrar para vocês um videozinho que eu trouxe que fala, que mostra, na verdade, um pouquinho de uma das obras do Franz Krachberger. Vamos ver? Puxa, gente, eu imagino que vocês tenham visto muitas coisas só apreciando esta obra que eu acabei de mostrar para vocês. Por que vocês viram muitas coisas? Será que todo mundo viu a mesma coisa quando olhou para esta obra? Tenho certeza que não. Porque cada um de nós, quando se coloca diante de um objeto, diante de uma obra de arte, cada um de nós faz uma leitura diferente. Porque não existe uma regra e dizer assim, tem que ler sempre a mesma coisa. Não. Cada um de nós se relaciona com a imagem ou com o objeto, né, de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente imagina, certo? Cada um pode fazer uma leitura. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Quem de vocês já brincou de olhar as nuvens no céu? Imagino que já tenham feito isso. Quando a gente fica olhando as nuvens, se movimentando e se modificando enquanto forma, a gente enxerga tantas coisas, né? Enxergo bichinho de pelúcia, enxergo rosto, enxergo monstro. Enfim, cada um enxerga alguma coisa, né? Só estou dando esse exemplo para que vocês pensem que a hora que a gente olha um objeto artístico, uma imagem, enfim, ou para uma situação que está acontecendo na nossa vida, olhamos com diferentes olhares, ou com diferentes lentes, né? Que a gente diz que são as lentes do nosso conhecimento. Então, voltando à obra aqui do Krachberger, eu acredito que vocês tenham visto também muitas coisas. Eu fiz essa proposta para duas meninas, duas estudantes do 5º ano. Vamos ver o que elas viram e o que elas vão contar para a gente? Vamos primeiro ouvir o que a Maria Fernanda contou para nós. O que ela viu? Vamos ver? Eu vejo na escultura, na parte escura eu vejo um dente de tubarão. Na parte clara eu vejo uma pessoa fugindo. Então eu acho que é um sentimento de confusão e um pouco também de medo. Porque uma pessoa fugindo que não entende, pode ser que a pessoa esteja em uma situação que não tem saída. Puxa vida, Maria Fernanda, que coisa que você enxergou ali, que eu não tinha visto tudo isso, mas olha, realmente, sabe, depois eu fui olhar de novo para essa obra e você tem razão, enxerguei o que você estava falando aí.
Puxa, muito legal. Vamos ouvir o que a Gabriela viu a partir dessa imagem? Quando eu vejo essa obra de artes, parece que é uma cobra naja. Então, o formato da cabeça dela se parece muito com uma cobra naja. Então, quando eu penso nisso, parece interessante, porque isso parece que o artista fez essa obra de artes representando a natureza, os animais e principalmente a cobra naja. Para mim, parece uma cobra. Nossa, Gabriela, nunca pensei que pudesse parecer uma cobra, meu Deus. Mas gostei dessa sua visão também. Gente, olha que coisa legal. A gente tem essa liberdade, sabe, de enxergar as coisas que talvez o artista nem tenha pensado nisso tudo que a gente vê, né? Mas é assim mesmo. Quando o artista faz a sua obra, ele perde o controle sobre ela. Quando ele lança ela para o mundo, quer dizer o quê? Que as pessoas vão ler de acordo com as suas referências. Não vai um manual junto dizendo que tem que ser assim ou ser assado, as leituras, certo? E isso que é o bacana da arte, né? Então, o Krasberger, ele trabalha a partir de troncos de árvores, galhos de árvores que foram queimados ou que já estão mortos por uma ação humana, né? Então, a partir desses materiais, ele constrói a sua obra. Ele traz de uma forma extremamente sensível, sabe, o olhar que ele tem sobre essas queimadas que acontecem, né, no Brasil e fora do Brasil. Então, não é só trazer esse olhar para que a gente aprecie, não, ele traz esse olhar para que a gente se toque, para que a gente pense, para que a gente reflita sobre o que está acontecendo. Será que está certo a gente ter queimadas indiscriminadamente no nosso país? O que levam a essas queimadas? Será que a queimada é só porque alguém vai lá e toca fogo no mato? Ou tem relações climáticas, tem relações econômicas? O que está por trás disso quando essas queimadas estão acontecendo? E quem que sofre com essas queimadas, né? Então é isso que é importante e o bacana da gente pensar que a partir da arte, que a arte é uma forma de expressão. A arte nos possibilita a falar sobre o nosso olhar, sobre o mundo e sobre as situações às quais vivemos. Bom, para a gente dar sequência ao trabalho de hoje, pessoal, eu vou pedir já alguns materiais. Vou dar um tempinho e quero que vocês vão buscar. Tá certo? Vamos lá? Muito bem, gente, deixe os materiais aí do ladinho, que daqui a pouco mais a gente vai utilizar, tá certo? Então, vamos relembrar qual foi o desafio da aula passada. Prestem atenção, gente, quem não participou da aula passada vai ter que correr e fazer tudo hoje, tá certo? Se você fosse um super-herói ou uma super-heroína guardiã da natureza, qual seria o seu superpoder? Então, na aula passada eu pedi para que vocês desenhassem, né? Escrevessem e desenhassem. Qual seria esse superpoder, né? E desenhassem também quais as características, que eu fiz até um esqueminha aqui para mostrar para vocês, certo? Qual que é a característica desse super-herói, qual é a roupa que ele veste, né? Como que ele é. Então, eu vou dar um tempinho para vocês, vou deixar aqui na tela esse esquema que eu montei, tá? Para vocês poderem consultar, e eu quero que vocês relembrem. Quem já fez esse desenho,
retoma esse desenho, esse esboço que fez na aula passada, traz aqui para a mesa de vocês, porque a gente já vai utilizar ele. Quem não fez, vai fazer agora, combinado? Vai lá, mais um tempinho só para vocês resgatarem essa proposta da aula passada. Muito bem, gente. Se não terminaram o desenho, não se preocupem, porque o mais importante vem mais para frente. O importante é vocês estarem com essa ideia já na cabeça, tá certo? Para que a gente possa dar continuidade ao trabalho, eu trouxe um vídeo que eu quero que vocês assistam, prestem bastante atenção em cada detalhe que aparece. É um vídeo curtinho, mas é importante que vocês observem cada detalhe. Isso vai ajudar depois na construção do nosso trabalho, do nosso próximo desafio, combinado? Vamos lá? Señores, la comedia que vais a escuchar es humilde e inquietante. Comedia rota de que quiere arañar a la luna y se araña su corazón. Ai, senhora, não tiveste coração quando jovem? E se eu lhe dissesse que sou toda um coração? E o vosso bom filho como vai? Ah, bem. Ontem o vi meio triste. Também notei. Anda enamorado. De Silvia, talvez. Segundo ele, é de algo que nunca terá. Ai, vai ser poeta. Ó papoula vermelha que vês todo brado, belo como tu, eu quisera ser. Acalma o coração desse apaixonado que chora o orvalho do amanhecer. Puxa, gente, que coisa mais linda, né? Esse é um trecho de um espetáculo de teatro chamado O Malefício da Mariposa, criado pela Companhia de Teatro Avilola. Gente, muito lindo, muito sensível. Vocês observaram que esse espetáculo traz cenas aonde atores e boneco dialogam na mesma cena? Vocês perceberam a caracterização desses personagens, atores, personagens, bonecos, atores manipuladores desses bonecos? Que coisa maravilhosa, né? Mas agora eu quero mostrar para vocês, eu trouxe algumas fotos deste espetáculo, dos bonecos em especial. Deem uma olhada o que é isso, gente. A delicadeza, o jeito que foi feito cada um destes personagens, né? Então a cena nos traz essa união, né, do ator manipulador com os bonecos.
Estou falando em ator manipulador. O que é manipulador? O ator, o teatro de formas animadas, ou de bonecos, no caso, como é o que a gente está apresentando aqui, ele precisa de alguém que manipule. O boneco não anda sozinho, né? Então, a gente chama de ator manipulador a pessoa que manipula. E manipular um boneco não é só mexer de qualquer jeito, gente. É um trabalho bem sério, é um trabalho que dá muito trabalho, vamos falar assim. Por quê? Porque para que eu possa mexer esse boneco com intenção, eu preciso compreender no meu corpo, o ator tem que compreender no corpo dele como ele vai movimentar. Se ele quer fazer com que o boneco fale assim, e aí, gente, tudo bem? Que ele faça esse gesto, esse ator tem que pensar o quê? Como ele vai mexer o bracinho do boneco, qual é o movimento que eu faço para fazer isso daqui. Então, pense, a gente tem que compreender cada movimento que a gente faz no nosso corpo e transpor isso para o nosso boneco, né? Olha, essa outra cena. Para que o ator conseguisse passar essa cena tão doce, né? Dessa relação dele com o boneco, ele precisa ter essa noção da manipulação. Então, como mexe a cabecinha? Tem um mecanismo que vai fazer ele virar a cabecinha, ou para cima, ou para baixo, né? Isso tudo é feito com as mãos do ator manipulador. Olha que bonito. E eu trago aqui para vocês um QR Code. Se vocês quiserem assistir esse espetáculo na íntegra, que eu acho que vale muito a pena, é só posicionar o celular para vocês, de vocês aqui para a câmera, né? Para a TV e acessar via QR Code. Se vocês não conseguirem ligando a câmera direto, baixem o aplicativo que daí vocês vão conseguir, tá certo? E aqui eu mostro para vocês uma foto da companhia Ave Lola. Agradeço que eles colaboraram muito para que essa aula acontecesse. Tá? Muito obrigada a toda a equipe do Ave Lola. Mas agora, gente, vamos para o nosso desafio 2. Vamos lá? Bom, gente, agora que você já tem uma pequena noção do teatro de formas animadas com bonecos, nós vamos agora começar a trabalhar em cima do desafio de hoje. Bom, o desafio neste momento, qual vai ser? Procurar objetos, tecidos, papéis, enfim, para a construção de um boneco. A gente vai trabalhar a partir dos desenhos que vocês fizeram. Aqueles desenhos, a gente vai transformar eles agora num plano tridimensional, ou seja, a gente vai construir um boneco. Combinado? Mais um tempinho aí para buscar o material. Muito bem, gente, eu também separei alguns materiais aqui, né, que eu fui pensando, que eu fui achando lá na minha casa e trouxe aqui já pensando nesse meu boneco. Bom, o que será que eu poderia fazer com isso, né? O que será que eu poderia fazer com isso? Bom, gente, para que a gente possa construir esse boneco, eu tenho que pensar em cada detalhe. O que é pensar em cada detalhe? Vou dar um exemplo aqui. Tenho aqui um bonequinho de madeira, mas como vocês podem perceber, ele é articulado, ó. Tem uma articulaçãozinha no joelho,
Ó, tem articulaçãozinha no ombro e articulaçãozinha no braço, tá? Por que eu tô mostrando esse? Esse aqui não tem articulaçãozinha na cabeça. Deixa eu ver se algum tem. Ó, nenhum tem, mas aqui, ó, essa daqui eu posso brincar, ó. Ela me traz um suporte que eu possa mexer com a cabecinha dela, tá? Então, a escolha dos materiais também são importantes para que a gente pense nessas articulações, tá certo? Vou pedir para que vocês assistam mais um trechinho do Malefício da Mariposa, aonde vai mostrar a construção dos bonecos. Vai dar uma ideia da construção e da manipulação. Assistam lá. Então, gente, viram que bacana? Então, quando a gente faz o boneco, primeiro a gente vai pensar na estrutura deste boneco. Então, como eu pensei aqui, eu achei esse rolo lá em casa e eu imaginei, isso daqui poderia ser uma parte do corpinho do meu boneco. Então, eu precisaria pensar o quê? Ah, e tenho aqui um sapatinho também que eu quero que esse boneco utilize. Então, esse daqui seria mais ou menos a parte do quadril dele. Eu tenho que pensar a parte de cima, né, o tronco dele, os braços, né? Então, o que eu imaginei? Eu pensei em pegar papel, ó, eu vou amassar, e aqui eu já posso pensar, sabe, nas perninhas, por exemplo. Posso pegar fita crepe, ó, tem aqui uma porção de fita crepe, e passar fita crepe em volta, para poder fazer, deixar bem firme, né, esse papel. Então, eu vou pegar vários pedaços de fita crepe, eu não vou fazer todo ele aqui, mas só para vocês terem uma ideia, e deixar isso aqui bem firme. Como é que eu vou pensar? Tenho que pensar nos engates, né, como é que eu poderia fazer um engate aqui? Eu imaginei pegar aqui, ó, clips, ó, de acordo com o objeto que eu selecionei, ó, eu posso pegar esses clips, furar aqui o papel e passar aqui. Ele me dá aqui umas possibilidades, ó. Se eu fizesse assim, ó, eu tenho já uma perninha, ó, que balança. Eu poderia manipular assim. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Quando vocês montarem a estrutura do boneco de vocês, para pensar nesses detalhes, o que vai movimentar? Depois que essa estrutura estiver pronta, aí vocês vão começar a fazer o acabamento, como vocês viram no vídeo. Eles estão passando, não é fita crepe, como é que fala? Fibra. Depois, em cima da fibra, eles estão passando o tecido. E assim a gente vai dando o acabamento até chegar na forma final eu pensar num figurino, alguma coisa assim pro meu boneco, tá certo? Aqui, ó, esse exemplo que eu dei aqui, ó, essa boneca tem o quê? Uma possibilidade de eu segurar a cabecinha. Pensem nisso. Nos bonecos de vocês. Bom, nossa aula já está chegando ao fim e eu espero que vocês construam muitos bonecos e compartilhem conosco pelo e-mail oficinasdointegral@gmail.com. Tá certo? Um abraço grande e até a próxima aula.